Olá, quem está falando é o JG. Hoje eu vou gravar um vídeo aqui a pedido de um cliente, que eu acho que vai ser bastante útil, né, para a comunidade como um todo, tá? O objetivo desse vídeo aqui é mostrar como nós instalamos um robô no gráfico e também como nós fazemos uma atualização de um robô, né, que nós temos operando. Então, saiu uma versão nova da estratégia, nós precisamos fazer uma atualização e nessa situação eu vou mostrar aqui para vocês como deve ser feito, alguns cuidados, né, que você tem que tomar na hora de fazer essa atualização, tá certo? Então vamos lá. Eu já estou aqui com um gráfico aberto, tá? Mas eu vou fechar ele aqui para melhorar a ilustração. Então, para instalar uma estratégia, tá? Uma das primeiras coisas que você precisa se ater é se o seu MetaTrader ele já está preparado, né, para receber o robô. Então, nesse caso aqui, eu já estou partindo de uma conta logada, uma conta que já tem a licença da CodeTrading, já tem a URL da CodeTrade aqui nas opções, tá? Então essas coisas eu não vou mostrar como fazer aqui. Então, para instalar um robô é muito simples. Nós vemos aqui em gráfico, né? Abrimos um gráfico novo aqui. Então aqui, pessoal, nós nos deparamos com uma situação em que o ativo que nós queremos instalar, ele não está aqui nas opções, tá? E aí, o que nós podemos, né, fazer nesse caso? Existem algumas opções. Uma delas, ó, nós damos Ctrl M ou simplesmente viríamos aqui em exibir observação de mercado. Podemos vir aqui no finalzinho onde tem um sinalzinho de mais e digitar o ativo que nós queremos, ó, apareceu aqui, tá? E aí, né, quando nós viermos aqui em novo gráfico, já tem a opção. Também poderia arrastar para cá, que abriria o gráfico do ativo. Uma outra opção para ativar o ativo seria abrir essa telinha aqui que eu abri. Essa telinha é exibir ativos, está aqui, ó, Ctrl U. Então, Ctrl U, vem aqui, ó, braço 50, né? Ele me mostra os dois, ó. Aí eu dou um duplo clique e ele já aparece lá. Ó, dou um duplo clique e ele já aparece aqui. Então eu poderia clicar aqui com o direito, né? E chamar o novo gráfico, a nova janela de gráfico. Eu posso simplesmente puxar e arrastar. Geralmente é bom você clicar com o direito aqui e chamar um novo gráfico, ou vir aqui em cima, né, e abrir um novo gráfico, porque é comum nós termos vários gráficos abertos na tela. Então, se você arrastar, você pode acabar jogando em cima de uma tela de algum robô, tá? Então, essa é a situação. Então, fechar aqui, né? Viria aqui. Agora que a gente já tem um ativo, novo gráfico. Expandir ele aqui. E aí vamos à instalação do robô. Eu estou aqui já com a abinha navegador aberto, mas se vocês não tiverem, vocês podem ativar ela vindo aqui em exibir, navegador, exibir, tá? Ou simplesmente apertando Ctrl M. Outra coisa, eu preciso ter, né, os robôs atualizados da Code Trading aqui. Se não tiver, vocês precisam baixar no site da Code Trade, vir aqui nessa pastinha de dados, abrir a pastinha MQL, Experts, tem que ficar aqui dentro, ó, tá? Então aqui eu tenho o client, que é o que a gente vai usar aqui agora, tá? Então, estamos aqui. Primeiro passo, eu posso simplesmente arrastar o robô para cá. Uma outra opção, eu posso clicar com direito e anexar ao gráfico, certo? Preciso ter marcada essa opção, permitir ao GoTrading, ou o robô não vai operar depois. Então, vemos aqui nos parâmetros de entrada, clicamos em abrir. Geralmente, tá? O MetaTrader, por padrão, ele sempre abre nessa pastinha de preset, que quer dizer pré-configurados, né? Então aqui dentro dessa pasta, você precisa ter as estratégias, ou você pode abrir também, por exemplo, o desktop, ou a área de download, não tem problema, você pode carregar a estratégia de outro lugar, tá? Mas se você salvar nessa pastinha, né, fica mais fácil para você localizar. Então,
Nesse exemplo aqui, eu já baixei a versão que eu lancei hoje do BRA59. Então eu vou instalar aqui, por exemplo, 5 minutos. Seleciono, clico em abrir e ele já vai carregar aqui para gente. Geralmente a estratégia ela vem com uma versão mínima aqui para você usar. Então é importante que vocês atentem isso aqui e não façam alterações no sentido de, por exemplo, o meu robô só vai até 3.20. Não façam mudanças aqui para se adequar à versão do robô que você tem, tá? Geralmente, quando eu coloco aqui para você usar uma versão, por exemplo, 3.35, o ideal é que você tenha no mínimo a 3.35 ou superior, ok? Uma outra segunda situação que é importante sempre vocês verificarem é isso aqui, ó. Sempre trabalhar com a opção Heading ativado, tá? Porque os robôs do Advanced Forex, especialmente, também da XP, né, trabalham com conta head, e isso aqui é como se fosse uma segurança adicional para nós, tá? Na parte de contratos, você pode trabalhar, né, com contrato fixo, como está aqui, ou você pode trabalhar com alguma dessas outras opções que tem aqui, com base no risco, com base no lote financeiro, tá? No caso do Advanced Forex, né, geralmente nós trabalhamos com o número de contratos, 0,10. Essas opções para baixo aqui vocês não precisam alterar, a não ser que vocês queiram fazer alguma mudança mais avançada. Então, descemos mais um pouco. Por exemplo, nós temos o Stop Loss. Se vocês quiserem alterar o Stop Loss, né, você pode alterar aqui, ó, por exemplo, vou tirar o Stop Loss, aí eu coloco 0. Né? No caso do Advanced Forex, nós temos também, deixa eu voltar aqui para o correto. No caso do Advanced Forex, nós temos também algumas opções avançadas um pouco mais para baixo aqui. Né? Vamos descer um pouco mais. Vamos chegar em umas opções destinadas, por exemplo, ao Hedge, né? Que eu criei aqui para ajudar na gestão das estratégias. Então essa versão ela tem um Hedge e você pode, nessa opção do R18, né? Ele já vem ativado, ó. Hedge All aqui quer dizer ligado em todos. Você pode colocar um para ter head só na queda, você pode colocar 2 para ter head só na alta, ou se você não quiser usar o head, você coloca 3, tá? Novamente, vou deixar 0. No R20, é uma situação em que eventualmente acontece dos clientes que resolvem operar no contrato vigente. Né? O que muda isso? O contrato vigente ele não tem swap. Então, eventualmente, você acaba ganhando alguns centavos de dólar, né, a mais nas operações. Mas, quando chega no vencimento, se você tiver posições abertas, a corretora vai zerar suas posições e, né, você pode, eventualmente, reabrir essas posições no contrato novo. O nome disso é rolagem, né? Rolagem de posições. Isso é muito comum em operações de swing trade de futuros na B3. Tá? Então, este campo aqui, se você fizer uma rolagem, eu tenho aí vídeos falando sobre a rolagem, esse campo seria para você indicar a perda da rolagem. Tá? Digamos que nós não vamos mudar nada aqui para baixo, então vamos deixar padrão, né? Algo trade está ligado, baixaria dá OK. Tá? Então o robô vai carregar, né? Está carregando aqui. Perfeito. Carregou o robô, né? Aqui, obviamente, eu estou fazendo essa demonstração em uma conta demo aqui para vocês, por isso que ele mostra que não tem operações nenhuma. Observe que o robozinho aqui no canto está cinza, tá? Para ele operar, ele precisa estar azul. Então, ó, ligo o AlgoTrade aqui, ele ficou azul. Pronto. A partir de agora ele já está ligado e ele já vai operar, tá certo? Agora nós vamos à segunda etapa. Nós já estamos com o robô, né, ligado, nós precisamos fazer uma atualização dele. Então, ó, nessa situação aqui, por exemplo, você tem a opção, né, de clicar com o direito do mouse sobre o robozinho e escolher propriedades, tá? Ele abre essa tela para você. Você tem uma outra opção, que é apertar F7 no teclado, ele também abre as propriedades. E aí, para atualizar uma estratégia, tá? Sempre preste atenção no lote que você está usando antes de mudar.
e no número mágico, tá? Então, bastaria vir aqui em abrir, localizar o arquivo novo da estratégia que foi alterada, localizou o arquivo novo, bastaria abrir e automaticamente substitui tudo. Então, por exemplo, ó, aqui eu estou operando 5 minutos, não quero mais operar os 5 minutos, ou de repente até quero substituir esses 5 minutos por um 10 minutos ou 15 minutos, né? Eventualmente acontece isso. Nessa situação, eu não posso vir aqui simplesmente e trocar o tempo gráfico, tá? Em algumas estratégias isso é possível, mas nessa estratégia nova do BRA50 isso não é possível. Então, eu preciso atentar ao Magic Number e ao lote. Então, bastaria eu vir aqui, por exemplo, vou carregar o 15 minutos, carreguei o 15 minutos, o lote está igual ao anterior, de repente eu quero dar continuidade até operações que estão abertas, né? Se tiver operações em abertas, eu quero que o 15 minutos assuma aquelas posições. Nesse caso, tá? Eu teria que colocar o mesmo número mágico. O número mágico aqui, né? Eu sempre falo com os clientes. Esse número mágico é como se fosse o CPF do robô. Quando você faz uma mudança nele, né? Toda a referência de operações está baseada nele. Então, se tiver operações abertas e você trocar o número mágico, o robô para de enxergar aquilo que está aberto, tá? Então, fiquem muito atentos a isso, tá bom? Então, a atualização é muito simples, né? Novamente, ó, clicou com direito, propriedade, clique em abrir, localize o arquivo do preset. Atentem que o arquivo tem que ser um Stark Client, tá? Atentem ao número mágico. O número mágico tem que ser igual ao que você já está usando. 1201, o novo também tem que ser igual. Ah, eu recebi uma atualização da estratégia, mas o número mágico está diferente. Pois bem, se você confirmar, né, com o desenvolvedor que a estratégia que você recebeu é a que você realmente deve mudar, que você deve atualizar, basta você carregar ela, né, e ajustar o número mágico e deixar, né, igual ao que você usava antes, e o robô, né, a versão nova, vai assumir todas as posições que você tem aberto e vai fazer a gestão corretamente, tá? Então, ó, nesse caso, por exemplo, troquei um M5 por M10, né? Mantive o mesmo número mágico. Isso quer dizer, né, que esse 10 minutos vai assumir as posições que tem abertas dos 5 minutos e vai dar continuidade na gestão, tá? Então é isso, tá? Já expliquei aqui para vocês como, né, instala um robô e também expliquei como se atualiza um robô usando o Stark Client da CodeTrade. Agora eu vou explicar uma outra coisinha, né, que eventualmente alguns clientes têm dúvida e às vezes eu falo sempre desse assunto e nunca entro muito em detalhe. Que assunto é esse? Esse assunto é a trava de exposição máxima. Então, existe uma ferramenta aqui nos robôs da CodeTrade, tá? Que ela é muito bacana. Bacana em que sentido, né? Ela é uma trava de segurança que nós usamos nos robôs, que eventualmente evita que o robô abra uma posição acima de um determinado lote. Então, vou dar um exemplo para vocês. O SHM, né, ele trabalha com 12 posições do lote inicial. Isso quer dizer, se você trabalhar, por exemplo, com um lote de um contrato, né, e ele abrir todas as posições, ele vai ter 12 contratos abertos na compra ou 12 na venda, ou simultaneamente pode ter 12 na compra e 12 na venda. Como nós trabalhamos em conta hedge, esse robô ele opera para os dois lados, inclusive simultaneamente. Quem não viu, né, o vídeo que eu fiz sobre o SHM, dá uma conferida, tá? E aí, eventualmente, você tem uma situação que você tem uma conta, por exemplo, que ela já tem muitas operações abertas de outros robôs, ou eventualmente tem alguma notícia importante saindo que pode impactar o mercado e você não quer, né, que o robô ele compre os 12 contratos. O que, que você, né, as 12 posições, aqui eu estou falando em 12 contratos porque eu alterei o lote inicial para 1. Nesse caso, você precisa vir aqui em ferramentas, variáveis globais, tá?
Então você tem aqui, ó, exposição máxima no braço 50, que é o ativo que nós temos nesse robô. Então você pode vir aqui, por exemplo, e colocar 6. Isso quer dizer o seguinte: se o robô tentar comprar uma posição de 7 contratos, ele não vai conseguir, tá? Isso aqui, né, atentem, isso aqui é posição, tá? Não é quantidade de ordens. Isso aqui é a posição, ó, exposição máxima no robô. Poderá acontecer, por exemplo, uma situação em que o robô faça 6 compras, depois ele faça uma venda, e aí a posição dele nessa situação vai ser de 5 contratos. Nessa hipótese, eventualmente ele pode fazer uma 7ª compra, tá? E aí ele vai ficar com a posição de 6 por conta daquela venda, né? Aquela venda permitiu que ele abrisse mais uma compra, digamos assim. Isso é normal nas contas de hedge. E aí, eventualmente, se ele sair daquela venda, ele vai acabar ficando com uma posição de 7, acima de 6. Mas, depois daquele cenário, ele não vai abrir mais compras, porque ele já tem 7, ele só poderia ter 6. Tá? Ah, e quando acontecer isso, ele vai abrir uma venda logo depois para ficar com 6? Não, ele só vai abrir vendas e compras quando tiver sinal, né? E ele estiver abaixo da exposição máxima, ou, né, se você não usa a exposição máxima, estiver aqui com 0, tá? Uma coisa importante, sempre que configurar uma exposição máxima aqui, como eu fiz, por exemplo, 6, fechei aqui, está setado. O MetaTrader, tá? Quando você faz isso, ele não grava essa informação aqui. Então é sempre importante. Fez uma trava global, vem aqui no MetaTrader, clica em sair, depois reabre o MetaTrader. Por que isso? Porque se acontecer eventualmente, né, um acidente, a sua máquina virtual desligar acidentalmente, tá? Quando o MetaTrader ele fecha acidentalmente, essa variável global não fica salva. Isso quer dizer o seguinte: quando o MetaTrader reiniciar de novo, né, ele vai entrar sem a trava global e eventualmente pode acontecer o que você não queria, que, por exemplo, abrir mais posições do que você configurou aqui, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Tá? Fiz aqui um vídeo rápido falando de 3 questões relativamente simples, né, que é ligar um robô, uma estratégia, atualizar a estratégia e, por fim, fazer uma configuração aqui de exposição máxima, tá? Espero que esse vídeo ajude em vocês. Se vocês gostaram, aí deixem um joinha para eu entender isso como um sim. E, tendo novos assuntos, podem mandar que eu gravo aqui um vídeo explicando também como fazer, tá? Espero fazer mais vídeos futuramente para ajudar a comunidade. Forte abraço e até o próximo.